Bom dia, bom dia nessa quinta-feira linda. Seja bem-vinda. Ai, Paty, foi a primeira a entrar, muito bem, firme e forte no desafio. Bora lá, minha gente, bora lá. Quinta-feira hoje, 11º dia do nosso desafio dos provérbios do rei Salomão. Sejam todos bem-vindos. Enquanto a gente dá uns minutinhos que o pessoal tá entrando, vou pedir para aqueles que quiserem escrever que conte aqui o que está acontecendo nesses dias com você que os provérbios têm transformado. O quanto essas lives têm te ajudado, têm trazido entendimento, conhecimento. O que você está buscando nessas lives que você tem encontrado? O que está fazendo você voltar aqui todos os dias às 7 horas da manhã junto comigo? Eu sou imensamente grata que vocês estejam aqui. Me preparo com muito amor, com muito carinho para trazer o entendimento, além do que os provérbios já ensinam, né? O entendimento além. Quando eu falo dos códigos, dos enigmas, é buscar aquilo que está nas entrelinhas, é buscar aquilo que Deus nos falou, mas que pelos homens não foi dito, ou foi colocado com outras palavras, né? A gente precisa entender que a Bíblia é uma tradução do hebraico. E eu imagino o quanto deve ser difícil traduzir algo para o português, né? O português é uma língua muito complexa. Então, esse desafio vem também mostrar isso. A nossa capacidade de enxergar além, de buscar além, de estarmos além daquilo que é o óbvio, de ler uma frase e buscar o entendimento do que Deus quis dizer naquela época. Então, a cada dia que eu estudo algum versículo, eu paro e penso e falo, bom, se eu estivesse viva há 3.000 anos atrás, o que será que Deus estaria falando para Salomão naquela época? E por isso eu tento trazer de uma forma mais simples, para conectar vocês com a verdade do que está escrito aqui na Bíblia. Então, vamos entrando, sejam muito bem-vindos. Uma ótima quinta-feira para nós. Já estamos no 11º dia, hein? A hora que a gente menos esperar, vai chegar o 31º dia e a gente vai falar, acabou. Mas estaremos muito melhores do que o primeiro dia que nós entramos. Conhecimento, enriquecer o que não sei e observar quantos erros pratico. Isso daí. Aí, ó, tá buscando conhecimento, tá buscando enriquecer e principalmente a autoanálise, né? Porque muitas vezes a gente... Lembra que ontem a gente falou que o tolo não gosta de ser corrigido? Se você corrigir um tolo, você atrairá para você o ódio dele? O tolo não gosta de ser corrigido, né? Mas aquele que é sábio, aquele que tem humildade, ele se autocorrige. Mas entenda que você não pode se autopunir, nem se autossabotar, porque isso vai te prejudicar. Mas se autocorrigir, entender as coisas, os meus limites, os meus erros, talvez uma forma como eu tratei uma pessoa que não precisava ter tratado daquele jeito, não precisava ter falado daquela forma, e reconhecer que sim, é preciso de vez em quando a gente buscar o autocontrole. E isso eu só consigo quando eu me permito me conhecer. E nesses 31 dias nós estaremos buscando principalmente o autoconhecimento através das palavras do rei Salomão, com intimidade com Deus, dedicando tempo a Ele para que Ele fale através de nós e nos trazendo a humildade de reconhecer que nós somos humanos e que nós erramos. Salomão, que era um homem tão sábio, que tinha a presença de Deus intimamente ligada a ele, errou muitas vezes, cometeu alguns erros. Mas eu venho falando desde o primeiro dia, a questão dos erros de caráter e os erros de personalidade.
Então, quando eu fico nervosa, que eu sou de repente, né, uma pessoa um pouco explosiva, isso é um erro de personalidade. Mas quando eu fico nervosa, eu sou explosiva e eu cato uma arma para matar uma pessoa, isso é um erro de caráter. Acho que dá para diferenciar, dá para você entender, né? Então a personalidade tá ligada a algumas coisas, algumas atitudes, algumas ações que de repente eu não tenho o total controle naquele momento, mas eu tenho a consciência do que eu estou fazendo e eu sei o que é bom e o que é mal. O erro de caráter não distingue o bem e o mal. Ele simplesmente vai e faz. Porque quer, porque deseja, porque acha que pode fazer. Acabando com uma vida, destruindo uma família, etc. e tal. Infelizmente, nós estamos numa era em que as pessoas estão doentes, que as pessoas precisam procurar ajuda. E muitas não buscam. E é uma doença de atitude, de mentalidade. E nesses 31 dias, se nada mudar dentro de você, na questão espiritual, na questão da sua busca, do seu conhecimento, da sua intimidade com Deus, pelo menos a sua mentalidade vai mudar. Pode ter certeza disso. Se você aplicar todos os códigos que a gente já encontrou até hoje e os que nós ainda iremos encontrar até o 31º dia, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, nem que seja a sua forma de pensar ou a sua forma de ver a vida, de ver as coisas, de enxergar as pessoas com mais humildade, com mais humanidade e com muito mais amor. Então sejam todos muito bem-vindos. 11º dia do nosso desafio. Eu estou muito feliz porque tem muita gente que está comigo desde o primeiro dia e está perseverando. Vem comigo aqui todos os dias ao vivo. Tem gente que está comigo desde o primeiro dia, não consegue estar ao vivo, mas está assistindo depois as lives gravadas. E tem gente que está chegando agora e está tudo certo. Porque tudo vem a você no tempo em que você está preparado. Agora, o que você vai fazer com isso que vem até você, aí é sua responsabilidade. Então, você que chegou agora, é sua responsabilidade permanecer. E se você permanecer, você vai aprender a importância da disciplina e da constância na sua vida. Seja bem-vindo. Nós estamos num grupo de WhatsApp com quase 130 pessoas e lá é um lugar onde eu passo as informações, onde você fica um pouco mais perto de todo esse processo e todos os dias de manhã, por volta das 6:30 da manhã, eu já coloco lá no grupo, né, galera, vamos acordar que daqui a pouco a gente tem live. Então é uma forma também de você estar conectado com tudo isso que vem acontecendo desde o primeiro dia. Eu já sou uma nova pessoa desde o primeiro dia e quero ser ainda melhor quando chegar no último. E se você está junto comigo, pode ter certeza que você também conseguirá alcançar esse objetivo. Em Provérbios 11, Salomão nos diz assim, logo no primeiro versículo: o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Lembra que eu falei que de Provérbios 1 até 9 é a introdução do que é realmente Provérbios, e a partir do 10º dia, que foi ontem, aí nós iniciamos Provérbios. E tem muita coisa que você vai perceber que é repetitiva. Assim como a disciplina é algo repetitivo que eu faço todos os dias, a sabedoria, a busca pela intimidade, o ter amor a Deus tem que ser diário. E aqui o Senhor diz assim pra gente que quando eu não trato as coisas, as pessoas, os produtos de forma justa, o Senhor me repudia. Por quê? Porque ser desonesto é um erro de caráter, não de personalidade. E o Senhor repudia aquilo. O Senhor repudia aquilo que eu faço pela maldade, pelo ganho próprio. Se eu tenho uma balança desonesta, significa que o meu peso, aquilo que vem para mim, vai ser maior se eu tiver para receber
e vai ser menor se eu tiver que pagar pelo interesse próprio, único e exclusivo. Mas os pesos exatos lhe dão prazer. E aí aqui Salomão não está dizendo somente de produtos ou coisas que a gente vende, que a gente comercializa, ou de serviços que a gente oferece. Aqui Salomão também está dizendo sobre as nossas atitudes. Salomão vem nos mostrar que a minha atitude tem que ter um peso justo. Eu tenho que tratar A igual eu trato B. Eu tenho que tratar fulano igual eu trato ciclano. E um dos primeiros mandamentos para se ter a sabedoria, Salomão já disse lá no primeiro dia, que ele tem que ser uma pessoa humilde, buscar a humildade. Então, Deus vem confirmar aqui no versículo 11, através de Salomão, que eu preciso ser honesta em todas as minhas atitudes e não de vez em quando, e não só quando eu quero ou quando é conveniente. Eu tenho que agir com honestidade em todos os momentos, sem pensar em levar vantagem sobre algo ou alguém. Quando eu trato as pessoas com humildade, significa que a pessoa mais rica do mundo ou a pessoa mais pobre do mundo serão tratadas da mesma forma por mim. E eu darei a essas pessoas a mesma condição de serem vistas por mim, da mesma forma. Ah, Michele, mas eu vou me aproximar da Maria, porque a Maria é rica, a Maria vai me trazer benefícios. E a Beltrana, eu vou deixar pra lá porque ela é pobre, ela só vai me dar problema. O que Salomão está dizendo? Que as balanças precisam ter pesos exatos. Eu tenho que tratar a Maria e a Beltrana do mesmo jeito, da mesma forma. Então, não é só em relação ao dinheiro que elas têm, mas em relação a quem elas são, as pessoas que elas são, o que elas trazem no seu coração. Todos nós somos um ser humano que tem defeitos, que tem qualidades, mas que principalmente temos sentimentos. E muitas vezes nós desejamos que esses sentimentos sejam vistos por outras pessoas. E às vezes essa outra pessoa não está me enxergando porque por algum motivo eu não tenho um valor para essa pessoa. E quando eu não tenho valor para alguém, eu tenho que me valorizar. Sou eu quem tenho que buscar a autovalorização para que as pessoas entendam qual é o meu valor. Quando eu não me valorizo, quando eu simplesmente deixo de cuidar de mim, não vai ter ninguém que vai pegar no meu braço e falar: Michele, tadinha de você, você não está cuidando de você? Eu vou cuidar. Eu vou cuidar de você, vou cuidar desse coração ferido, vou te ajudar a ser uma pessoa um pouco vaidosa para cuidar da sua imagem. Sabe, Michele, vem comigo, eu vou fazer isso por você. Oi? Vai ter alguém que vai fazer isso por mim? Vai ter alguém que vai fazer isso por você? Não. Não haverá ninguém se eu mesma não cuidar de mim. E se eu sou uma pessoa, aí eu não estou falando daquela vaidade extrema, nem daquela vaidade que causa quando a minha vaidade atrapalha ou prejudica quem está ao meu redor. Eu estou falando da vaidade do autocuidado, sabe? Se olhar no espelho, de ver se o cabelo está arrumado, de colocar um acessório, de se vestir bem, de tomar banho, de cuidar da sua higiene, etc. e tal. Eu estou falando dessa vaidade. E se eu não cuidar dessa vaidade, as pessoas vão olhar para mim e falar: nossa, como a Michele é desleixada. Mas as pessoas não vão pegar na minha mão e falar: Michele, você está passando por algum momento difícil que eu vejo que você não está se cuidando? Ninguém vai fazer isso, gente.
Ninguém vai fazer isso. E você não tem que esperar isso do outro. Isso tem que partir de você. É você quem tem que se cuidar. E eu estou falando do momento agora da aparência, mas você tem que cuidar da sua mente, dos seus pensamentos. Porque também ninguém vai chegar aí e falar, ai, para com esse pessimismo, para com isso ou para com aquilo. Ou também ninguém vai chegar aí e falar, você tem pensado coisas boas? Ninguém faz por você o que você precisa fazer. Ninguém vem aqui assistir a live por você. Pelo contrário. Muitas vezes você está aqui nessa live e você não quer que o outro saiba que você está buscando esse conhecimento. Isso acontece. Mas Salomão vem nos dizer que os pesos exatos dão prazer a Deus, são vistos aos olhos de Deus como algo bom e eterno. Então, eu também tenho que olhar para o outro. Mas antes eu tenho que olhar para mim. Você tem que olhar para você. Como que você pode ajudar alguém se você não está se ajudando? Como que você pode direcionar alguém se nem você sabe o caminho? Muitas vezes, na maioria das vezes, você é o seu próprio sabotador. Não é o outro que está te prejudicando, não é o seu pai que fez isso ou a sua mãe que jogou praga em você, que não está fazendo você crescer e você evoluir. É você. É você que não está olhando para o seu pai com honra e com amor, porque Salomão fala que é necessário honrar pai e mãe. E aí eu trago novamente a visão sistêmica. Você não consegue prosperar na vida, você não consegue ficar rico quando você não honra seu pai e sua mãe. E honrar pai e mãe não significa aceitar os erros deles ou engolir tudo que venha deles, não. Mas significa aceitar as limitações deles, amando e respeitando eles, porque eles te deram o melhor que eles tinham que dar, a vida. Eles disseram sim para a sua vida. Hoje a gente vê campanha, infelizmente, já chegando aqui no Brasil, de uma forma tão expressiva em relação ao aborto. Teu pai poderia, tua mãe poderia ter dito não para a sua vida. Ele disse sim. E você venceu, você está aqui. Entre milhões de espermatozoides, você foi o mais rápido. Pensa, milhões. Você foi o mais rápido, que teve mais destreza e o que suportou o processo de fecundação ao óvulo, o que suportou o processo de transformação de um espermatozoide para um feto, de um feto para um bebê. E aí você vem me dizer que você está enfrentando dificuldades nessa vida, que você não sabe como enfrentar, ou que você está se sentindo fracassado. Você tem noção que na sua genética já está embutido a vitória? Uau, Michele, não tinha me dado conta disso. Então se dê conta. Então mentalize coisas boas, porque você já é vitorioso. Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus quis que estivesse aqui. Porque antes mesmo dele criar o céu e a terra, ele já te conhecia. E te conhecia pelo nome. Quem nos conhece pelo nome, nos é íntimo. Sabe quem nós somos. Talvez vocês aqui não me conheçam pessoalmente, mas tem me conhecido e vêm até mim através dessas lives, tá? Mas vocês sabem o meu nome. Se alguém chegar para você e falar assim, olha, eu tô assistindo umas lives lá da Michele, eu sei quem é.
Vocês não têm a intimidade comigo, mas vocês sabem quem eu sou. E Deus tem intimidade comigo e me conhece. Conhece as minhas fraquezas, conhece as minhas limitações, conhece as suas fraquezas e as suas limitações. E Ele nos deu a vitória antes mesmo de nascermos nesse mundo. Porque nós somos um espírito em evolução. Nós estamos em constante evolução o tempo todo. Não evolui quem não quer, quem não busca. Eu entendo que se você está comigo nesse desafio, porque você está buscando. Alguma coisa você está buscando e você vai encontrar. Mas você precisa honrar o seu pai e a sua mãe, porque eles disseram sim. Sim. Sim, o meu filho, a minha filha vai nascer. E talvez vocês não tenham noção, não tenham ideia de que quando a mulher está gestando uma criança, além das transformações físicas e emocionais que acontecem na vida dela, ela corre todo o risco do corpo dela não aguentar, não suportar, não estar preparado para aquela gestação. A mulher corre o risco de vida. Mas aí aquela que é mãe prefere a vida do filho do que a própria vida. E por isso a gestação é bênção. E por isso você é bênção aqui na Terra. Porque sua mãe disse sim, seu pai disse sim. Com todas as limitações que eles tinham, financeiras, emocionais, não sei. E quantas crenças eles já não carregavam dos seus avós? Eles disseram sim, então só por esse motivo você já tem que agradecer, respeitar, amar, perdoar e aceitar seus pais exatamente como eles são. Quer ter prosperidade? Quer ter riqueza na vida? Olha para os seus pais, honre seus pais. Se não fosse por eles, você não estaria aqui. No versículo 2, Salomão diz assim: quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. E aí Salomão mostra pra gente mais uma vez o quanto o orgulho nos destrói. Quando chega o orgulho, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Porque você precisa ter humildade de buscar a intimidade com Deus. Quando você é orgulhoso, achando que tudo acontece pra você e por você, você não tem a intimidade com Deus e você não terá a sabedoria que vem dele. E entenda que a sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que atravessa todo o entendimento. Gente, vamos mandar essa live para as pessoas que a gente gostaria que tivesse aqui? Clica aí no aviãozinho, vamos mandar para o pai, para a mãe, para o irmão, para os parentes, para os amigos, para o colega de trabalho, para o seu chefe, que precisa às vezes buscar um pouco desse entendimento, um pouco dessa sabedoria. Vamos mandar para as pessoas, vamos clicar aí nos coraçõezinhos. Quando eu instruo alguém em algum caminho, eu estou tendo a humildade de ensinar algo que eu já sei. Mas aquele que é instruído por mim precisa ter a humildade de entender que ele ainda não sabe, que ele precisa aprender. Então, para vocês estarem aqui, vocês precisam ter a humildade de falar: opa, eu preciso buscar esses ensinamentos que a Michelle tá trazendo, eu preciso buscar. Isso é ter humildade. E muitas vezes você vai se deparar com alguém que você vai falar assim: olha, nossa, eu tô assistindo umas lives todos os dias 7 horas da manhã que tá edificando a minha vida. Tá mudando a minha forma de pensar e eu acho que você deveria assistir também. O que fala essas lives? Ah, fala sobre os provérbios de Salomão. Ah, não vou assistir isso aí não. É o orgulho. Nem sabe do que a gente está falando e acha que não precisa. Mas a humildade está ligada intimamente com a sabedoria.
Porque quando nós somos humildes, nós nos colocamos de joelho no chão. Ou da forma como você faz, mas você se permite ter um momento de intimidade com Deus. O grande segredo da sabedoria é buscar a intimidade com Deus. Se a gente parasse as lives aqui no 11º dia e a partir de hoje falasse, não vai ter mais esse projeto, esse desafio, vamos parar por aqui. Vocês já saberiam como alcançar a sabedoria. Já foi falado muita coisa nesses 11 dias, mas todos os dias isso se repete. A busca pela intimidade ao Senhor tem que ser cotidiana, tem que ser diária. Tem que acordar todos os dias de manhã e falar, obrigada, Senhor, porque eu estou viva. Obrigada, Senhor, por mais um dia. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Senhor, olhe para mim. Olhe para os desafios que eu estou passando. E me ajude, me oriente. Isso é se humilhar ao Senhor. É essa humildade que Deus quer que a gente tenha no nosso coração, de forma genuína, de forma íntegra, de forma verdadeira. No versículo 10 ele diz assim, quando os justos prosperam, nossa, isso aqui é forte, gente, eu vou até tomar uma água. Enquanto isso, vai mandando os aviãozinhos aí para todo mundo que precisa estar aqui. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. O que quer dizer? Respira fundo aí, tá? Porque isso daí de repente vai bater de frente com algumas crenças que você tem. Mas quer dizer que muitas vezes, e aí eu vou levar isso aqui tudo pro lado emocional, tá? E pro lado prático do que acontece. Que muitas vezes você vence alguma etapa na sua vida e aqueles que você espera, que você acredita que deveriam estar torcendo por você, não irão torcer. Como assim, Michele? Aquela pessoa que você acha que é sua amiga, mas não é. E aí, ó, esse exemplo é forte. Pensa você, mulher, tentando engravidar. E você tem uma outra amiga que também está tentando engravidar. E vocês estão juntas. Não, vamos tentar, a gente vai conseguir. Aí eu quero muito ser mãe, também quero muito ser mãe e tal. E aí, de repente, você consegue engravidar. E você corre para essa amiga e fala, amiga, eu consegui, eu tô grávida. E essa amiga fala, hã? Quê? Você tá grávida? Como assim você tá grávida? Como assim? Aí esse como assim vem embutido. Por que ela tá grávida e eu não? Por que ela venceu, ela conseguiu e eu não? Você tem uma pessoa dessa na sua vida? Você tem, às vezes, um sabotador na sua vida? Pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser um parente. Pode até ser o seu pai e a sua mãe. Mas, Michele, você falou que eu preciso honrar o meu pai e minha mãe. Sim, você precisa. Mas você não precisa aceitar os erros deles. E, infelizmente, tem pai e mãe que fica o tempo todo comparando o filho com o outro. Porque o primo é melhor, porque o primo faz bem feito e você não faz. Eu ainda vou fazer uma live aqui para vocês sobre honrar pai e mãe, para vocês entenderem mais o quanto isso é forte, tá? Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. E a gente pode entender também que quando algo bom ou alguém bom vence, e aí entenda que a cidade exulta, não significa que é a cidade em que você mora que vai ficar feliz porque você ganhou, ou supondo que sejam eleições, e aí
o prefeito tal ganhou, o prefeito tal perdeu, então aqueles que estavam torcendo para o prefeito tal que ganhou tá em festa, e aqueles que estão torcendo para o prefeito tal não gostaram, estão tristes, mas os ímpios estão perecendo, eles perderam as eleições. Não entenda assim. Aqui está dizendo isso, mas não é isso que quer dizer esse versículo. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quem é a cidade? Quem é a cidade? Quem sabe? Escreve aí para mim. Quem é a cidade? Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Quem é a cidade? A cidade é Deus. Deus está se alegrando quando a gente prospera. Deus está dizendo assim: meu filho, você merece a prosperidade, porque a prosperidade é um dos benefícios que eu concedo a você na terra. E é prosperidade de riqueza, e é prosperidade de saúde, e é prosperidade de ambiência, e é prosperidade familiar, é todo tipo de prosperidade. Deus se alegra, se exulta. Mas ele também se alegra quando o ímpio perece. Michele, você está falando que Deus é mau? Ele fica feliz? Ele fica feliz quando a maldade perece, quando a maldade acaba. Qual a maldade? A maldade que está no nosso coração. Olha que forte esse versículo. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os justos prosperam, Deus nos exulta. Deus te eleva. E quando a maldade acaba dentro da gente, Ele se alegra. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Quando eu moldo o meu caráter para ser uma pessoa ainda melhor, Deus se alegra. Deus se alegra em mim, Deus se alegra em você quando nós moldamos o nosso coração para sermos pessoas melhores. Eu tenho certeza que você nunca viu esse versículo dessa forma. Porque eu nunca tinha lido dessa forma. Mas eu tenho buscado o entendimento, eu tenho pedido a Deus o direcionamento e a sabedoria. Então, quando os justos prosperam, a cidade exulta, Deus nos exulta. E quando a maldade acaba em nós, há cantos de alegria. O que está te impedindo de prosperar? O que está te impedindo de ir além? O que impede você, a cada dia, de ser uma pessoa melhor? E de transformar o ambiente à sua volta? Porque quando nós temos o entendimento de que nós precisamos buscar a melhoria interna, as coisas externas vão se modificando também. Então, se eu mudo, as coisas ao meu redor também irão mudar. Mas se eu não mudo, nada vai mudar. E ninguém vai mudar por mim. Porque isso é meu. É a minha necessidade. É Deus nos mostrando que eu preciso ser justa, que eu preciso ser humilde, que eu preciso buscar a Ele de todo o meu coração, tendo intimidade. Intimidade. No versículo 13 ele diz assim: quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Quem guarda, presta atenção, quem guarda verdadeiramente o nosso segredo? Deus. É Ele quem conhece o nosso coração. É Ele quem sabe
quando você está de fato rindo de felicidade, com o coração alegre, ou quando você está rindo, mas seu coração está fechado, está triste. Quando você está só mostrando para as pessoas que você quer ser feliz, sabe aquela felicidade de fachada? Tô rindo para todo mundo, mas por dentro tô moída. Deus conhece o seu coração. Deus sabe qual é a alegria que de fato faz o seu coração sorrir. Mas Ele também sabe qual é a tribulação que entristece o seu coração. E Ele guarda os seus segredos. Ele guarda a sua oração. Quem muito fala, trai a confidência. O que significa trair a confidência? Quando você sai por aí falando para todo mundo sobre os seus projetos e seus planos. Todo mundo que não torce para você, todo mundo que não está preocupado com os seus desafios. Quando você se contenta com a euforia de contar para todo mundo. Muitas vezes você não consegue chegar até o fim das atividades que precisam ser executadas ou do seu objetivo, porque você já ficou feliz de contar para todo mundo e aquilo já te satisfez. Quer um exemplo prático disso? É a mesma coisa de eu sair contando para todo mundo, olha, eu vou fazer 31 lives de Provérbios de Salomão. Ai, por que eu vou fazer? Porque Deus tocou no meu coração. Porque Deus tem um projeto de eu fazer 31 lives. Porque Deus é maravilhoso. Porque isso, porque aquilo outro. E aí, eu estou falando para todo mundo e nem todo mundo tem um entendimento do quanto esse projeto é grande aos olhos de Deus. Só Ele traz a confiança. Só Ele guarda o que de fato está no meu coração. Você consegue entender isso? Então, para de dividir com quem não quer multiplicar com você. Divida os seus problemas, divida a sua atenção, os seus projetos com quem vai te ajudar a multiplicar as suas ideias e o seu trabalho. Para de contar com quem não se preocupa com você. O versículo 13 está falando isso. Michele, eu nunca li o versículo 13 desse jeito. Pois é. Quem muito fala, trai a confidência. Se Deus colocou no seu coração, é porque ainda é algo confidencial, guarda para você. Porque Deus vai mover pessoas, situações e lugares para te mostrar que aquele é o caminho. Michele, mas eu tenho um mentor, eu tenho uma pessoa em quem eu confio e essa pessoa pode me direcionar. Eu devo falar com ela? Se você tiver o entendimento que essa pessoa vai te ajudar, sim. Mas não sair contando para todo mundo. Teve uma ideia e vou contar para a vizinha, e vou contar para outra, e vou contar para amiga da escola, e vou contar para amiga de trabalho, e vou contar para a mãe do amigo, do parente de não sei quem. Não. Não traia a confidência necessária para desenvolver os seus projetos. Não traia a si mesmo. É isso que você está fazendo, você está se auto-sabotando. Mas se você buscar o segredo e a confiança de Deus, Ele vai guardar isso no seu coração. Até que seja o momento de você, então, contar para os 4 cantos do mundo. E aí eu volto aqui no exemplo desse projeto. Quando Deus colocou esse desejo no meu coração, através daquele podcast que eu recebi sobre a vida do rei Salomão, Ele plantou antes no coração do meu irmão para que ele me enviasse aquele podcast. E ele me enviou. Só que ele me enviou com um entendimento. Que eu trouxesse a aplicabilidade dos ensinamentos que estavam ali naquele podcast para as constelações familiares.
Só que quando eu comecei a assistir aquele podcast, eu entendi que o projeto de Deus a respeito do rei Salomão na minha vida não estava só ligado às constelações familiares, mas estava ligado a algo maior e mais edificante, aonde eu pudesse atingir mais pessoas. E eu vou confessar, eu tive medo. Eu tive medo do julgamento, eu tive medo de não ter o entendimento, mas todo esse medo estava dentro de mim, porque eu ainda não tinha partilhado nada com ninguém. O que é isso? Gatilhos sabotadores, me dizendo, viu, Michele? Sei não, filha. Você entende o que da Bíblia, Michele? Entende o quê? Eu não sou teóloga. Nunca estudei teologia para vir aqui trazer esses ensinamentos que eu estou trazendo. Mas aí Deus me disse intimamente no meu coração: eu não quero que você vá pregar. Eu não quero que você vá converter as pessoas. Eu quero que você leve para elas aquilo que você sabe sobre as emoções, todo o conhecimento de todos esses anos que você vem estudando a mente humana e como funciona a mente humana. E você aplique isso nos ensinamentos do rei Salomão. E é isso que eu estou fazendo nesses 11 dias. Mas, gente, é claro que eu tive medo. E aí eu só abri para as pessoas quando então eu percebi e me senti confiante para isso. Até então era um desejo. Só um desejo. E eu lembro que no momento que eu liguei para o meu irmão, eu falei assim: irmão, você mandou aquele podcast, né? A respeito do rei Salomão. E viu, mas Deus está colocando um outro desejo aqui no meu coração. Ora por mim. Ora por esse projeto que Deus está colocando no meu coração. Porque eu não sei se eu vou conseguir. E o meu irmão, ele é muito sarrista, ele deu risada e falou: te vira. Se Deus mandou mandar para você, é porque você tem que fazer o que ele está mandando. Eu falei: tá bom. E as respostas foram vindo. Mesmo que as pessoas não sabiam do medo que eu estava tendo, de não estar pronta ou preparada para fazer esse desafio, as respostas foram vindo. Deus foi colocando pessoas que não sabiam de nada para me falar a respeito disso. As pessoas, eu já contei aqui nos primeiros dias, que tem uma amiga que simplesmente do nada, não sei quanto tempo que eu não falava com ela, ela falou: Michele, lembrei de você. Olha esse versículo. E era o que, gente? Provérbios. Eu entendi. Eu entendi. Tá bom, Deus, eu vou começar a estudar. Então, um projeto, um sonho, um desejo meu, ou que Deus está colocando no meu coração, precisa ser muito bem digerido para depois ser noticiado. Eu planejei começar esse desafio 2 vezes. E aí o meu esposo falou: tá bom, então começa. E aí eu falei: não, viu, não vou começar dia 1º de novembro, porque tem o feriado dia 2, vai atrapalhar, as pessoas vão estar viajando, não vão se comprometer. Eu acho que eu vou começar dia 10, mas eu falei: mas se eu começar dia 10, depois tem o feriado dia 15. Eu estava o tempo todo arrumando motivo para não começar, porque não me achava preparada. Até que um dia, em um momento, Deus me permitiu ficar uma tarde em casa. Meu esposo saiu para levar o nosso filho para a escola e eu caí de joelhos na sala, chorando. Porque eu fui embriagada naquele momento pela presença do Senhor. E eu, na minha humildade, eu falava: Senhor, eu acho que eu não tenho essa capacidade. E Deus me mostrou intimamente: eu vou te preparar. E Ele tem me preparado para ler algo e decifrar o que está escrito. E trazer esse ensinamento para vocês. E eu vou ser sincera. Eu, na minha arrogância, achava que esse projeto era para ajudar mais pessoas. Gente,
Eu sei que vocês estão sendo beneficiados, mas eu acredito que eu sou uma das maiores beneficiadas com isso tudo. Porque eu tenho mudado o meu coração, os meus pensamentos. Eu tenho tido tanto aprendizado com tudo isso que é maravilhoso. Por isso eu trago para vocês com tanto entusiasmo, com tanto amor, com tanta satisfação. E por isso eu medito num versículo como esse, do 13, e eu fico pensando, o que Salomão está querendo dizer com isso aqui? Se eu vivesse há 3.000 anos atrás, o que ele estava... O que eu posso levar para as pessoas? Como as pessoas podem aplicar isso na vida delas? E aí o rei Salomão vem nos dizer, se você tem um desejo no seu coração, fortaleça isso em Deus, para depois então divulgar para todos. Você tem um projeto de mudar de vida? Você tem um projeto de construir sua casa? Você tem um projeto de ter um filho? Guarda isso no seu coração, até que Deus te confirme, até que Deus te mostre. E Ele vai te mostrar como, com intimidade, buscando a intimidade com Ele. E aí Ele vai usar pessoas para dizer, olha, esse é o caminho. E talvez as pessoas nem saibam que elas estão sendo usadas. Mas Ele usa. Deus move o céu e a terra ao nosso favor, quando nós estamos intimamente ligados a Ele. No versículo 17 diz assim, quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. Quem faz bem aos outros, a si mesmo o faz. Tá aí, acabei de falar, né? Na minha ignorância, na minha arrogância, na minha, né? Me achando que, legal, vou levar os conhecimentos para as pessoas. Não, eu estou fazendo o melhor bem, é para mim. Eu sei que eu estou ajudando vocês a mudar a mentalidade, o entendimento, a buscar o conhecimento e a intimidade. Mas está moldando a mim também, está mudando a mim também. Então, quando você faz bem aos outros, você está fazendo bem a si mesmo. Aí você está aí, Michele, mas eu só me dou, eu só faço pelos outros, ninguém faz nada por mim. Viu? Você está fazendo pelos outros, mas você está ganhando também. E o seu ganho é secundário. Entenda que agradar aos outros o tempo todo é diferente de ajudar os outros. Tá? Porque agradar aos outros está intimamente ligado... Aí vou falar de novo das constelações. Está intimamente ligado com a infância, com o seu relacionamento com seus pais. O adulto que tem a necessidade de agradar todo mundo é uma criança não vista. Então, agradar todo mundo não é a mesma coisa que ajudar os outros. Tá bem? Eu ajudo os outros quando eu deixo de fazer algo somente para mim, em meu benefício próprio, e estou fazendo também algo pelo outro. Como que eu estou fazendo agora? Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu estou aqui, ajudando vocês, e ajudando vocês eu me ajudo. E você tem algum dom, algum talento para ajudar outras pessoas, pode ter certeza disso. Tem algo aí dentro de você que Deus preparou e tem preparado para que você leve para outras pessoas. Porque quando você ajuda os outros, você faz o bem a si mesmo. E essa é uma recompensa que não tem preço. A gratidão de quem está envolvido no processo de ajuda não tem preço. É uma satisfação muito grande. Eu tenho certeza que vocês já sentiram isso. Vocês são pessoas boas. Se não fosse, não estariam aqui. Então vocês já devem ter tido essa satisfação de ajudar o outro, de poder ajudar o outro, mesmo que não tenham recebido, entre aspas, uma recompensa física, um presente, um pagamento por isso, mas a recompensa vem do Senhor. No versículo 24 diz assim: a quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza.
Gente, isso aqui é forte. Sabe por quê? Porque isso aqui diz o seguinte: quando você dá com generosidade, quando você dá com amor, você multiplica o que você está dando. E aqui não está dizendo só recurso financeiro. Aqui pode ser atenção, pode ser carinho, pode ser qualquer sentimento bom que você entregue a alguém. E você receberá de volta. Mas aquele que retém o amor, aquele que retém o direcionamento, aquele que retém a palavra amiga, morre pobre, porque perdeu a oportunidade de fazer o que deveria ser feito. E se você quiser levar isso para o lado financeiro da coisa, então eu vou te explicar. Aquele que sabe viver o hoje e o agora e sabe valorizar as pessoas que tem ao redor, vão multiplicar cada vez mais a sua riqueza. Porque aí, se a gente falar de mindset, a sua mente tende a repetir coisas que te satisfaçam. Então, se você trabalha e você colhe o fruto, a recompensa desse trabalho, e você usa o recurso financeiro que você recebe desse trabalho também para ajudar outras pessoas, também para que outras pessoas possam usufruir do seu fruto, você vai prosperar cada vez mais. Porque quanto mais eu recebo, mais eu tenho para dar. Mas, se eu sou aquela pessoa gananciosa, que eu trabalho, que eu ganho um bom salário, e não divido com ninguém, acho que o meu esposo tem a obrigação de bancar toda a casa e que os meus recursos são para mim ou para ficar na minha poupança bonitinha, eu vou morrer pobre. Porque eu tenho o recurso, mas eu não usufruo do recurso. O pobre é aquele que tem e não usufrui. E o rico é muitas vezes aquele que não tem tanto, mas usufrui. Michele, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós precisamos trabalhar para usufruir do que o dinheiro pode nos comprar, do que o dinheiro pode nos proporcionar. Então, rico é aquele que sabe usar os seus recursos para beneficiar a si e a quem está ao seu redor, estejam eles necessitados ou não. E quando eu falo usufruir, gente, significa se alimentar bem, viver bem, ter momentos de lazer. Tudo isso libera endorfina no nosso cérebro e manda um comando cerebral para o nosso corpo dizendo assim: opa, essa sensação é gostosa, vamos produzir mais. Eu preciso ter mais riqueza, tá? E aí entenda essa riqueza como os recursos que vêm do seu trabalho. Eu preciso ter mais riqueza para usufruir mais disso. E não ter riqueza para ficar guardando, para deixar de herança. Claro que se você tem uma riqueza grande dessa para deixar de herança, ótimo. Reparta com aqueles que você ama. Mas não adianta nada você guardar e não repartir com quem você ama e não viver com satisfação o desfrute das coisas boas que Deus nos entregou. Deus é o Deus da abundância. Se Ele nos trouxe a oportunidade de sermos abundantes, por que Ele vai querer que você fique comendo migalhas? Se o banquete está preparado. O banquete está preparado, é isso que Ele vem dizer no capítulo 24. Seja generoso. Quando você ajuda as outras pessoas, você está sendo generoso. Quando você que é pai de família, está provendo a casa e o sustento de todo mundo, você está sendo generoso. Mas não cobre por isso. Não diga, olha, eu estou pagando as contas e você não faz nada. Olha, sou eu que estou pagando o almoço de hoje. Sou eu que vou pagar a viagem. Dê de todo o seu coração. A generosidade mora no amor, no coração. Quem é generoso não cobra. Quem cobra é o mesquinho, que te dá com uma mão e quer te tirar com a outra. Esse vive na pobreza. Lá no versículo 29 diz assim:
E essa vai ser a nossa frase do dia, tá? O insensato será servo do sábio. Ele começa assim, ó, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O que ele está dizendo aqui? E aí eu quero meditar nessa frase. O insensato será servo do sábio. Quem é o insensato? Aquele que não age com humildade, aquele que tem a balança desonesta, aquele que tem erros de caráter. Esse é o insensato. Ele será servo do sábio. Por quê? Porque nós vimos ontem que aquele que é sábio terá vantagens em relação às outras pessoas e às outras coisas e situações. E qual é a vantagem que a sabedoria te dá? De governar. E quem que você governa? Você governa o tolo. E isso pode ser levado para o lado empresarial. Então, aquele que é patrão e aquele que é funcionário. Michele, significa que se eu for funcionário, eu sou o resto da vida tola? Significa que eu sou uma pessoa tola? Não, não. Mas se aquele que te governar, aquele a quem você se tornar escravo, vai te governar. E aí, se a gente levar para as emoções, pode ser a ganância que está te governando, pode ser a arrogância, pode ser o ego, pode ser a vaidade. E você vai ser escravo disso. Porque na sabedoria mora a liberdade. A liberdade de poder escolher. A liberdade de estar com Deus. E mora a humildade de buscar a intimidade com Ele. Então, o insensato será servo do sábio. Porque o sábio tem vantagens. Se você não assistiu a live de ontem, assista. Assista a live de ontem. E a cada dia você vai perceber que uma leva a outra. Mas entenda que você está chegando no momento certo. Se você está chegando hoje, esse é o momento que Deus preparou para você. E se comprometa a ir comigo até os últimos dias, até o 31º dia. A frase de hoje é: o insensato será servo do sábio. E entenda que o insensato é aquele que age desreguladamente. O insensato é aquele que age pelo benefício próprio, pelo prazer momentâneo, com pesos desonestos. E talvez você esteja sendo servo, talvez você esteja sendo escravo dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. Vigie seus pensamentos. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão. Vigie seus pensamentos. Nossa, me deu um branco agora. Vigie seus pensamentos, pois eles se tornarão o seu caminho. Os seus pés irão em direção daquilo que você pensa, consciente ou inconscientemente. Então lembre-se, ao invés de pensar na desgraça, pensa na bênção. Ao invés de pensar no problema, pensa na solução. Ao invés de pensar no divórcio, pensa em como você pode melhorar o seu casamento. Ao invés de pensar na falência, pense em como você pode reerguer sua empresa. Que bom que você está aqui. Gratidão por esse dia, gratidão por este momento. Vou fazer um exercício rápido de respiração para a gente terminarmos essa live e entregarmos o nosso dia ao Senhor. Iniciarmos o nosso dia com mais vivacidade, com mais... buscando a prosperidade, mas a prosperidade que vem de Deus. Buscando a intimidade
que vem de Deus. Depois você me conta quais foram os ensinamentos que essa live de hoje trouxe para você. Não esquece de curtir quando essa live estiver salva, comentar e compartilhar, porque só assim o nosso conteúdo é entregue para mais pessoas. E assim vocês me ajudam. E hoje nós falamos sobre isso, né? Que quando a gente ajuda o outro, a gente está fazendo bem a nós mesmos. Então, quando a gente está ajudando o outro a se curar, a elevar espiritualmente, a gente está curando a nós também. Porque viver num mundo curado é muito melhor. Então, fecha seus olhos, respira fundo e já vai mentalizando o dia que você quer ter hoje. Mentaliza as pessoas com quem você vai se encontrar, os lugares por onde você tem que passar, porque você já tem os seus compromissos. E mentaliza como que você deseja que seja esse encontro com essas pessoas, como você deseja que seja o seu dia. Respira fundo, segura o ar e solta bem devagar. E agora você vai respirar de novo, mas agora você vai respirar já agradecendo a Deus por esse dia de hoje que está iniciando, ter começado, ter dado certo. O que é isso, Michele? Isso é provisão de futuro. Você não sabe como você estará às 8 horas da noite, mas às 8 horas da manhã você está aqui buscando a Deus. Então respira fundo, agradece. Gratidão, Senhor, obrigada, meu Deus, por este momento. Eu busco em Ti a harmonia, eu busco em Ti o amor, eu busco em Ti uma fidelidade e eu busco em Ti um dia perfeito, sadio e maravilhoso. Solta, bem tranquilo. E agora você respira fundo de novo, só respira. Sente o ar entrando nos seus pulmões, perceba a oxigenação no seu cérebro e solte devagar. Você está pronto para começar o seu dia com mais endorfina no seu cérebro. Fazer com que você vá atrás daquilo que você realmente deseja, que você tenha disciplina e constância para buscar o que você deseja. Gratidão por este momento, gratidão pelo dia de hoje, que você tenha uma quinta-feira abençoada, iluminada, e que Deus abençoe não só a sua vida, mas os seus sonhos, os seus projetos, a sua casa, a sua família, o seu trabalho e a sua saúde. Eu te encontro amanhã, 7 horas da manhã. Quero ver você aqui de novo comigo. Amanhã, sexta-feira, hein? Final de semana tá chegando. Quero ver quem vai estar comigo sábado e domingo. Bora lá. Amanhã, 7 horas da manhã, eu te espero. Gratidão por mais esse momento. Gratidão pela sua vida.